Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma pequena leitura que está inserida em Tito, capítulo de número 2. Antes de Hebreus e depois de Timóteo, e enquanto vocês procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar aqui, pela oportunidade que nós temos de pregar a sua palavra, pela oportunidade e prazer de conhecer essa congregação, essa igreja. Que Deus continue abençoando aqueles que estão envolvidos na obra diretamente e indiretamente, na intercessão, na diaconia, no serviço. Que Deus continue abençoando aqueles que fazem parte dessa igreja. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a todos que estão aqui presentes, a vida da minha família que está presente, a minha esposa, a minha mãe, as intercessoras do meu ministério. E nós somos carentes das orações dos irmãos. E também louvar a Deus porque a minha esposa está ali, né, já com um filho meu ali, uma bênção, é um presente que já me dá outro presente. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. A gente ficou aí mais ou menos 1 ano e meio, né, tentando aqui e acolá, e aí a gente disse, vai ser no tempo de Deus, né? Quando Ele quiser, Ele vai dar, porque Deus tem sempre a estação certa, e Deus, de repente, assim, nos deu, e nós louvamos a Deus por esse presente. E também louvar a Deus pela vida desse casal de pastores que está aqui em minha retaguarda. Que Deus continue abençoando, dando graça e força para dirigir essa obra, porque não é um trabalho fácil. A gente olha por fora, não é mais? Existem os bastidores que por trás há muito suor, sangue e joelhos dobrados em prol dessa congregação. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Quando se encontraram, digam amém. Amém. A carta de Paulo a Tito fica depois de Timóteo e antes de Hebreus, bem no Novo Testamento aí. É um conteúdo bem pequeno. E se sua Bíblia é daquelas slim, aí vai dar trabalho de achar, mas eu creio que não é muito difícil de se encontrar. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mantenha a sua Bíblia aberta e tomai vosso assento em nome de Jesus. Meus irmãos, a carta de Paulo a Tito, ela é breve e sucinta. É uma recomendação de apóstolo para presbítero sobre a organização da comunidade, da igreja local. Paulo escreve essa carta focado em corrigir a liderança, trazer a doutrina correta e corrigir os falsos ensinos que haviam se proliferado naquela comunidade. Hoje, essa carta é de máxima importância, porque ela trata de assuntos que remetem ao ministério e ao pastorado. Então, aqueles que são do meio ministerial, que almejam o pastorado, que almejam o ministério, devem com todas as suas forças ler, estudar com profundidade essa carta. A igreja a qual Paulo se dirige é a igreja em Creta. Essa igreja foi fundada provavelmente por judeus cretenses que haviam visitado Jerusalém no dia de Pentecostes, em Atos 2, e nisso retornaram à sua terra natal com o evangelho. Mais tarde, Paulo e Tito visitam essa ilha para que eles possam manter em ordem, organizar essa igreja a qual foi fundada.
Tito, assim como Timóteo, do meio do diaconato de Paulo, foi um jovem gentil convertido ao cristianismo, a qual Paulo denominou como presbítero e pessoa de máxima confiança de seu ciclo social, chamando também de filho na fé do apóstolo. A ele foi confiada a tarefa de supervisionar as igrejas da ilha de Creta, nomear presbíteros e, como Paulo já ordena desde o início, colocar as coisas que faltam em ordem. É por esse motivo, a ilha de Creta era conhecida pela sua desordem moral. A ilha de Creta era conhecida pela sua má reputação. Então, Paulo diz: eu não conheço ninguém melhor para colocar as coisas em ordem naquele lugar como Tito. E ele envia esse jovem obreiro para essa obra espinhosa, para que ele possa colocar as coisas necessárias em ordem. Quando Paulo escreve o capítulo 2, Paulo dá diversas ordens a Tito, para que ele ponha as seguintes coisas em ordem. Ele ordena no início, para que ele corrija os falsos ensinos, para que ele corrija os falsos pregadores que haviam se proliferado. Paulo ordena, pede que ele ensine os mais velhos, que ele ensine aos mais moços, e para que ele exorte aqueles de uma mente mais fraca. E Paulo, ele traz no capítulo 2, no final de seu pensamento, ele conclui de que Tito deveria ser um exemplo diante dos outros a todo custo em sua pregação. Quando Paulo conclui o capítulo 2, Paulo diz que Tito deve ser um exemplo tão grande que os adversários do evangelho, os inimigos da fé, não deveriam ter nada do que reclamar contra Tito, a ponto do seu comportamento ser irrepreensível. Glória a Deus. Quando Paulo diz inimigos, ele não está falando de Satanás, ele está falando daqueles que são opositores da fé cristã. O que ele está dizendo é: a sua integridade deve ser tão irrepreensível a ponto de ninguém ter nada a dizer sobre você. Por fim, ele diz que a Tito, e ele exorta: olha, os membros dessa igreja, fala com eles que eles devem abandonar as paixões mundanas que lhe restam e viver de modo justo na sociedade que eles vivem, enquanto eles aguardam a volta do Senhor Jesus. E por fim, Paulo explica no versículo 11, que foi o versículo que você leu comigo, que o motivo de Jesus ter nos dado sua vida por nós foi dado com um propósito de nos purificar e nos livrar de toda a maldade. A lógica que Paulo estabelece no versículo 12, se você prestar atenção, Paulo diz que se Jesus deu a vida por nós, a graça que ele nos oferece nos capacita a entregar a nossa vida também a ele, representado em nossas atitudes. Se eu estiver em Cristo, o meu comportamento deve ser de tal maneira que eu entregarei a minha vida por completo por ele, já que ele deu a sua vida por mim. Logo eu preciso dar a minha por ele. Não, eu não posso morrer por Jesus, porque ele já fez isso, é verdade. A questão é que na prática isso funciona na renúncia. Quando você rejeita os pratos que o inimigo lhe oferece, quando você vive de maneira irrepreensível, quando você abandona por completo, quando você tem certeza de que o velho homem morreu nas águas do batismo, dessa forma você entrega para Cristo toda a sua vida. E é por isso que nessa noite eu quero falar com vocês
sobre o que a graça faz comigo. Quando você lê o versículo de número 12, Paulo mostra que a graça de Deus nos ensina a renunciar ao pecado e o mundo. Olha só o que ele diz. A graça nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós vivamos de forma justa e íntegra. O que são concupiscências? Concupiscências são desejos incontroláveis. Concupiscências são desejos que nascem a partir da primeira vista. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas do mundo. Quando João diz concupiscência dos olhos, ele está falando de algo atrativo aos olhos. Já ouviu aquele ditado que primeiro se come com os olhos, ou primeiro a conquista nasce dos olhos? É isso que João está dizendo. O desejo nasce do olhar. Aquelas expressões que dizem assim: aquilo foi amor à primeira vista. É mais ou menos isso. Quando o primeiro contato, a primeira experiência que gera dopamina no corpo, é primeiro no contato direto pelos olhos. E nisso desce para o coração a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Quando ele fala da carne, é porque é a segunda etapa do processo. Passou pelos olhos, passou pela consciência e desce para o coração. E isso vale para coisas boas e coisas ruins. A concupiscência da carne são aquelas coisas que primeiro se afloraram, se conquistaram pelo olhar, passaram pela consciência e desceram ao íntimo do homem. E lembra que eu disse que concupiscências são desejos incontroláveis? Sabe aquela coisa que você às vezes olha, quer muito comprar e às vezes não resiste e compra? Sabe aqueles jovenzinhos que de repente começam orando, de repente começam vindo para a igreja de mãos dadas e daqui a pouco estão se prostituindo? É porque é algo que nasce dos olhos, depois vem para o tato, o contato físico, e a partir daí desce para o íntimo, e de repente um abismo já levou a outro abismo. É por isso que Paulo diz que quando eu estou presente na graça de Deus, logo eu renunciarei ao pecado e às paixões mundanas. É uma etapa automática. Ah não, mas ele pegava tanto, de repente caiu, se prostituiu. Não estava na graça de Deus. Ah, mas ele era uma pessoa tão crente, era mistério puro, era manto fino e caiu. Não estava na graça de Deus. Porque aqueles que vivem constantemente na graça de Deus, eles resistem às tentações de Satanás. Aqueles que vivem na graça de Deus, eles conseguem dizer não ao pecado. Aqueles que vivem na graça de Deus, eles conseguem resistir ao adultério. Aqueles que vivem na graça de Deus, eles conseguem dizer não à prostituição. Eles conseguem dizer não à mentira, dizer não à fornicação, dizer não ao orgulho, dizer não à lascívia. Eles conseguem porque vivem constantemente na graça de Deus. Então, se não é graça, é desfavor. Se não é graça, é um desfavor ao Evangelho. Porque se a graça que está em mim só serve para fazer barulho, não é graça. É semelhante ao que Paulo diz em 1 Coríntios 14 sobre o amor. Se alguém diz que é crente e não tem amor, é igual um sino. Ele faz barulho, movimenta, é muita zoada, mas não é crente de verdade. Então a graça que está em mim me ensina a provar minhas atitudes da graça de Deus nas minhas atitudes.
está na rua sem a esposa e tira a aliança para parecer solteirão e bonitão, como Sansão, morenão, é porque não está vivendo na graça de Deus. Aleluia. Quem sai por aí preferindo as paixões dessa vida e diz que é crente, não vive na graça de Deus. Aleluia. Quem gosta de viver de aliança em aliança e de cama em cama, não vive constantemente na graça de Deus. Quem vive falando mal daqueles que caíram, ao invés de ajudar, ao invés de interceder, não vivem segundo a graça de Deus. Aqueles que vivem batendo em nossos líderes, em nossos pastores, falando mal da liderança, não vivem na graça de Deus. Aqueles que gostam de se prostituir aí fora, usando roupas provocativas, fazendo os irmãos pecarem, não vivem na graça de Deus. Paulo disse: não oprima seu irmão nas suas vestes, porque Deus é vingador da imoralidade sexual. Todos aqueles que não dizem não às paixões mundanas não vivem segundo a graça de Deus. Olhe como a Bíblia é nítida. Tiago 4,4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Aleluia. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês, igreja, sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só consegue viver na graça, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, quando eu me renovo pela minha mente, quando eu me amoldo ao padrão do mundo, quando eu não faço o que o sistema ímpio manda, quando eu vivo de maneira que a minha mente é renovada pela palavra de Deus. Você está num culto como esse, a sua mente é renovada. Você ouve uma palavra como essa e sua mente é renovada. Você ouve os louvores que foram entoados aqui essa noite e a sua mente é renovada. É porque você está abrindo brecha mental, psicológica, para que a sua mente experimente das coisas de Deus e para que vocês entendam qual é a vontade de Deus. Aleluia. Quando a igreja aceita a amizade do mundo, e veja como o texto é cirúrgico, ele não diz amizade com o mundo, o original diz amizade do mundo. É o mundo que oferece amizade para a gente, não é a igreja que oferece mãos dadas para o mundo. É o mundo que vem de lá para cá e diz: quer ser meu amigo? Quer ser meu camarada? Aleluia. Como a pastora disse, quer ser meu brother, velho? É o mundo que vem de lá para fora com as amizades. E é isso que muitos jovens adolescentes se perdem. E quando eu vejo jovens adolescentes na presença de Deus, eu louvo a Deus. Aleluia. Porque são pessoas que resistem às opressões do maligno. Glória a Deus. E quando o mundo vem trazendo uma amizade, ele não vem com 7 pares de chifre e um tridente enorme, não. Ele vai vir com um sapatinho de lã. Às vezes é através de uma mensagem, porque hoje é tudo WhatsApp, hoje é tudo Facebook, é tudo Instagram. Não precisa mais você sair da sua casa para ter amizade com o mundo lá fora. Basta ter o mau uso do celular e da internet, e às vezes até o uso de plataformas de entretenimento, streaming e outros aí afora. Não precisa mais você sair afora para ter contato com o mundo, para ter uma amizade forte com ele. Basta ter o mau uso do celular. De repente, alguém começa a fazer um mau uso e começa a partir de uma mensagem
mensagem, começa a partir de uma curtida, começa a partir de um olhar, começa a partir de um direct, começa a partir de uma chamada de vídeo, e nisso vai, de repente começa a trazer coisas voltadas para dentro de casa, começa a passar novela dentro de casa, que ensina sobre adultério, traição e mentira, de repente já está se envolvendo com a pornografia, famílias, pregadores, crentes, que estão sendo destruídos pela prostituição, sendo destruídos pela lascívia, pelo adultério, pela pornografia. Isso é estatística real. Mas por quê? Começou com não tem nada a ver, começou com um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Jesus disse: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não continue, vai agora enquanto há tempo. E essa geração do não tem nada a ver. Não tem nada a ver ter duas esposas. Não tem nada a ver namorar com um, com outra. Não tem nada a ver esse negócio de casar. Isso é coisa de frouxo, é coisa de quadrado. Primeiro pega um monte, cara, depois escolhe casar. Depois é coisa de quadrado, bitolado. Não tem nada a ver. Começa com não tem nada a ver aqui e acolá, e daqui a pouco tá indo parar pro inferno. Irmão, é assim que funciona. E ainda tem a audácia de dizer: eu estou indo para o céu, só se for para o céu da boca do inferno, porque do reino de Deus não é. Louvado seja o nome de Deus. A segunda coisa que a graça nos ensina é que, além de renunciar às paixões mundanas, a graça de Deus também me ensina a viver de forma justa e íntegra na sociedade. E você pode me perguntar por quê? Porque a graça de Deus, quando ela está em mim, ela vai representar isso por meio das minhas atitudes, por meio das minhas ações. E isso não vai ser provado só com pessoas do meu convívio, gente da igreja, não. Vai ser provada também com gente de lá de fora, a sociedade em geral. A graça de Deus não me faz só cumprir a lei de Deus, a lei da palavra, mas também me faz cumprir a lei dos homens. O que foi que Paulo falou lá em Romanos 12? Que todos estejam sujeitos às autoridades governamentais, pois Deus os estabeleceu. Então, se a graça está em mim, irmão, eu vou pagar minhas dívidas. Se a graça está em mim, eu vou pagar quem eu devo. Se a graça está em mim, meu nome tem que estar limpo. Nem que leve tempo, nem que leve períodos, algo processual, mas é necessário ter um nome limpo. Glória a Deus. Quando eu tenho a graça de Deus, eu me visto como um homem de Deus perante os que estão lá fora. Quando a graça de Deus está em mim, eu respeito os outros, eu respeito a autoridade, eu respeito as leis cívicas. Louvado seja Deus. Porque tem crente que gosta de coisa errada, é o famoso jeitinho brasileiro. Aleluia. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Pois é, mas a Bíblia manda você cumprir a lei dos homens. E se está na jurisdição, é para ser cumprida. Se está na lei de número não sei quanto, é para ser cumprida. Tudo que tiver lá naquele livro chamado Constituição de 88 é para cumprir. Porque Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus, seja crente, mas dê a César o que é de César também. Pedro estava pescando, achou uma moeda na boca do peixe. Aqui eu já compro o pão de hoje. Achei a moeda. Eita, que sorte! Hoje a sorte está comigo. Jesus olhou e disse: olha, essa moeda aí, nem pense em botar no bolso. Vai lá e paga a Deus impostos. Aleluia. Glória
Crente que gosta de pirataria. Saber que é pecado? Não. A pirataria, ela abre exceção quando o uso é de uso pessoal e particular. Mas tem crente que gosta de pegar a coisa dos outros para vender lá fora e vendendo na internet. São coisas que a gente pensa que não é, mas são pecado. Ofendem a lei moral de Deus. Ofende os princípios bíblicos que regem as leis de Deus. Aleluia. Crente querendo passar por cima de juiz, de advogado, de policial. Isso não existe. Quem tem a graça de Deus vive como deve. Glória a Deus. Certa-feita eu presenciei uma irmã. Eu tive a infelicidade de estar presente, mas Deus permitiu para que eu pudesse ver com meus próprios olhos. A irmã estava dirigindo tarde da noite, estávamos acompanhados de um grupo. De repente ela passou naquele lado que fica ali no pedágio. Não sei se tem um tempinho, não sei se hoje ainda tem lá, mas na época eu lembro que tinha um pedágio. E eu lembro que só podia passar por aquele lugar se pagasse o pedágio. E de repente era tarde da noite. Ela olhou para o outro lado e disse assim: não tem ninguém aqui. De repente o homem do pedágio: só aceitamos dinheiro. Tudo bem, é a lei do homem. A gente tem que andar preparado. A gente é motorista. Se ele está falando que é, porque aí ponto final, não tem conversa. Ah, mas não tem pix? Não tem não, só tem dinheiro. Foi o cara das costas. E ela passou, ela não encontrou um desvio qualquer. Ela atropelou um objeto que tinha lá na frente. Ela atropelou e passou direto. E o cara lá gritando adoidado: volta aqui. E eu tive a infelicidade de presenciar isso. Crentes que não cumprem a lei dos homens. Glória a Deus. Se o homem falou, não discuta. Se o homem falou, não tente dar jeitinho brasileiro. Aleluia. E gente que vai mentir lá na Previdência Social. Vai mentir lá. Eu e minha esposa, irmão, já recebemos propostas. Por que você tá assim? Por que você não vai lá pegar uma auxílio? Tá todo mundo, é sempre assim. Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo pegando. Crente não é todo mundo. Crente é crente. Aleluia. Por que você não vai lá? Porque a lei do homem não pode passar da renda de R$200 por pessoa. É só mentir. É só mentir a renda. Fala que você é doente. Fala que não trabalha. O cara tem carteira assinada. O cara é CLT. Tem condição. Deus abençoa, abre porta. Vive tranquilo. Mas quer mentir na Previdência Social. Ei, Deus está anotando. Não tem esse negócio, porque o Brasil está quebrado, o Brasil é isso. Presidente, o que o presidente tem a ver com a tua mentira? Aleluia. Não, porque o comunismo, o PT quebrou o Brasil. Sim, de forma histórica, concordamos com algumas coisas, mas nada justifica em quebrar a lei dos homens. Aleluia. Provérbios 22: não ultrapasse os limites que teus pais estabeleceram. É isso. E para encerrar esse tópico, Mateus 5,16: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nome de Deus. O ímpio está vendo, você não está percebendo, e ele está dizendo: todo mundo está indo por esse caminho, e ele está lá na dele, está seguindo tudo certinho, está seguindo tudo à risca. E aí o ímpio diz assim: quando eu for crente, eu quero ser igual a ele. O nome de Deus é glorificado quando ele vê as boas obras à luz reluzindo no meio da sociedade. Glória a Deus. Então é isso.
que a vossa luz resplandeça. Glória a Deus. Não tente o caminho mais fácil. Tente o caminho que é estabelecido. Porque aqueles que pegam atalhos se dão mal. Quem pega atalhos se dá mal. Não, porque aqui é mais rápido, aqui é mais fácil. Eu aprendi com um pregador: tudo que vem fácil, vai fácil. E tudo que vem rápido, vai rápido também. Já viu esses ministérios de hoje? Que não duram muito tempo e logo vão embora? É porque às vezes foi consagrado por indicação, por amizade, ciclos sociais. Ei, quem vai te colocar onde você vai estar é Deus, não é ninguém. Aprenda, tudo que é de Deus vem com dor, vem com lágrima, vem com sangue, vem com o joelho no chão, é pagando preço. Não escolha o caminho fácil, escolha o caminho que Deus te tem. Glória a Deus. E para a gente encerrar, a graça de Deus nos ensina a aguardar o arrebatamento. Aleluia. Nós vimos que a graça nos ensina a renunciar, a dizer não. Nós vimos que a graça nos ensina a viver de forma justa. E a graça de Deus nos ensina a aguardar o arrebatamento. Olha o que Paulo diz no versículo 13. Ensinando-nos, renunciando à impiedade, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Além da graça me ensinar a renunciar, além da graça me ensinar a viver de forma íntegra, a graça também me ensina a esperar, a aguardar a volta de Jesus. Glória a Deus. Não, mas é muito simples. Parece simples, mas não é. Aguardar o arrebatamento não é para qualquer um. Você vê aquelas pessoas hoje que compartilham de um escapismo escatológico. Sabe o que é isso? Vou desenhar para você entender. Negócio aperta, tomara que Jesus volte. Negócio estreita, tomara que ele volte. Almas precisando de pregação. Almas ali, precisando de um folheto. E você dizendo: volta logo, Jesus, que está estreito. Você está querendo fugir, está querendo escapar. Mas a graça me ensina a aguardar o arrebatamento. E enquanto ele não vem, o que é que eu faço? Prego o evangelho. E enquanto ele não vem, o que é que eu faço? Entrega folheto. Enquanto ele não vem, o que é que eu faço? Se santifica, se separa, se consagra, se prepara para encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus. É isso. A graça, ela me ensina a esperar a volta dele. Ninguém aqui tem que estar com pressa. Ninguém está com pressa de ser arrebatado. Porque ainda falta muita coisa para a gente fazer. Ainda tem muita alma para a gente ganhar. Ah não, mas outro vem e faz. Tu está colocando o teu trabalho para outra pessoa. E Mateus 28, Marcos 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, mas eu não prego porque eu não tenho um dom. Primeiro, pregação não é dom, é dom de sabedoria e conhecimento. Pregação do evangelho é para todo mundo, é ordem universal. Ah, mas eu não sei pregar. Tu está falando de ministério de pregação. O que Jesus ordenou foi: vá e fale que Jesus está voltando. Glória a Deus. Essa é a pregação que ele está se referindo. Não é o dom, é a pregação. E não adianta falar que não sabe, não. A gente sabe falar mal dos outros, a gente sabe falar tanta besteira o dia todo, mas não consegue dizer: Jesus te ama, volta para a igreja. Jesus te ama. Glória a Deus. É simples. Tira 10 minutos do fim de semana à tarde
vai entregar folheto. E para pregar a gente tem que viver. Eu já fiz isso. Minha família já fez isso. Porque tem gente que aproveita o domingo para ficar o dia todo em farra e não lembra que tem alguém padecendo espiritualmente. Não lembra que tem jovens aí nesses canteiros de domingo a domingo, na bebida, no cigarro, na prostituição. E aí de repente lá vem um bom samaritano com a palavra, com a mensagem. Vai no monte, vou no monte, mas leva um folheto também. Porque se você encontrar uma alma vagando, você vai pescar. Vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. De repente tu está indo para algum lugar e vê a oportunidade de pescar uma alma. Eu vou lançar rede, eu vou lançar o anzol. Ei, tem culto hoje, não sei aonde, endereço tal. Vai lá que Deus tem a palavra para você. Vai lá que Ele está te esperando. Vai lá que tem a palavra para a sua vida. Glória a Deus. E enquanto Ele não vem, faz o quê? Santifica. Vai orar. Vai jejuar. Vai se separar desse mundão. Aleluia. Porque eu nunca vi uma geração tão perdida. O mundo cada vez mais entrando na igreja. E tem mais. Eu descobri. O excesso do entretenimento. Quando chega a época de Canta Bahia e eu prego, as pessoas não gostam. Me chamam de quadrado. Tem que aproveitar. É Jesus. É melhor aqui do que na balada. Pois é. Mas cadê a palavra? Quantas almas foram aceitas no evento? Em que texto foi pregado no evento? Qual foi a palavra pregada no show? Porque show é bom, cruzada é boa. Eita, vai ter lá não sei quem que canta corinho, é famoso, vai estar lá. Vou tirar uma foto com ele. Eita, vai ter um pregador, meu canto, vou estar lá. Não fechou a hora. Aí gasta dinheiro em ingresso. Ah, mas é de graça, piorou, irmão. Aí vai lá, todo empolgado. Mas é o tempo que mais falta crente na igreja. Culto de doutrina. Aí faz aquela cara de sapo inchado e não veio ouvir a palavra. Lá tem concorrência, tem ingresso, tem data. Aqui não. Aqui toda semana tem palavra fresquinha. Toda semana aqui seu pastor, sua pastora está aqui suando de pregar, com o joelho cansado no chão, de tanto buscar revelação para alimentar as ovelhas, para dar pasto para alimentar. E as pessoas estão indo atrás do show. Mas essa noite Jesus nos deu essa palavra. Jesus nos deu essa palavra para que nós possamos lembrar do que de fato é a graça de Deus, o que ela faz comigo. Eu não quero saber do quanto você sabe pular. Eu não quero saber da sua variedade de línguas. Isso é uma bênção. Mas eu quero saber do que a graça tem feito com as suas atitudes. Eu quero saber como é que você trata seu irmão quando o culto acaba. Eu quero saber como tu trata a tua família quando o culto acaba. Eu quero saber como você trata a sua esposa, sua mãe, seus irmãos, seus filhos quando você sai daqui. É isso. É o que a graça faz conosco. E para a gente encerrar, eu vou encerrar mesmo, porque tem pregador que enrola. Eu não vou enrolar vocês não. 1 Tessalonicenses 4,16. Escute isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim nós estaremos juntos com o Senhor. Por que dizer sim ao pecado quando você vai estar na glória com Ele para sempre?
Para que viver na carnalidade se você vai ter a eternidade toda com Ele? Para que trocar a salvação por um prato de lentilha se você vai ter a eternidade toda com Ele? Para que dizer não ao Evangelho se você vai ter a oportunidade de ficar eternamente com Deus? Então é importante dizer não. É fácil renunciar? Não é. É bom? É. Mas é doloroso. Dói carregar a cruz todo dia. Dói quando você se encontra num aperto psicológico na correria do dia a dia. E aí você se lembra: epa, não posso vacilar, porque tem um céu me esperando, tem uma coroa de glória me aguardando, as botas do Cordeiro estão me aguardando, meu nome no livro da vida não pode sair. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade de experimentar o que João disse. E naquele dia, quando encontrarmos com Ele, nós veremos como Ele é, veremos a face de Deus e nós o veremos. É por isso que a gente não pode perder essa oportunidade. É por isso que a gente tem que dizer não ao pecado. É por isso que, mesmo se arrastando, saindo de prova, entrando em prova, a gente não pode desistir, não pode voltar atrás. Eu não posso trocar a minha vida aqui, dificuldade, pela salvação que Ele vai me dar. Paulo escreve e diz o seguinte: as provas desse mundo não podem se comparar à glória que há de vir. Só quem aguarda por essa glória dá um pulo dessa cadeira, dá um beijo para Jesus, porque você está aqui e não perdeu a oportunidade. Deus me trouxe aqui para dizer para a crente essa noite: não desista, não volte atrás, não olhe para trás, porque o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é maior. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, porque eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar pela sua vida agora. E nessa oração que eu fizer, você vai orar juntamente comigo. Aleluia, Jesus. Mas não é uma oração qualquer, você vai clamar. Clamar é diferente de orar. Você vai clamar agora comigo, enquanto eu oro pela sua vida. E enquanto eu orar, você vai dizer consigo mesmo: Deus, me liberta de mim mesmo. Me ajuda a dizer não à carne. Me ajuda, Deus, a dizer não ao mundano. Me ajuda a prosseguir. E enquanto eu estiver orando por você, com evidência, a graça vai renovar você. Você vai falar em novas línguas. Você vai ser usado por Deus. Meu Pai, eu oro agora nesse momento. Eu oro agora, Senhor, nessa noite. Eu oro pela vida da tua igreja. Eu oro agora, Pai, pela vida dos meus irmãos. Eu oro agora, Pai, por todos nós nesse momento. Eu oro, Senhor, para que a tua graça nos renove dia após dia. Eu oro agora, Senhor, para que a tua graça nos encharque. Não é um banho comum. Não é só um pingo de suor. Nos encharca com a tua glória, Senhor. Nos encharca com a tua misericórdia. Nos lava, nos purifica, nos enche da tua misericórdia, Deus.
Nos enche, meu Pai do céu, do Teu Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Quem está passando por crise, receba a capacitação agora. Quem necessita de cura, seja curado agora em nome de Jesus. Quem está passando por crises psicológicas, emocionais, receba agora um abraço do Espírito de Deus. Receba agora um abraço da parte de Deus. Receba agora um renovo do Espírito Santo. Recebe agora um abraço da parte de Deus. Você vai conseguir passar. Você vai conseguir seguir em frente. Você vai avançar. Você vai crescer. Você vai chegar onde Deus quer. Mas vai receber renovo para continuar. Porque sem renovo não dá. Sem renovo ninguém consegue. Sem renovo ninguém avança. Sem renovo ninguém fala em novas línguas. Sem renovo ninguém chora. Chora, crente, chora na presença de Deus, grita, berra, baba mesmo, porque é uma oportunidade que muitos não têm. Oh Deus do céu, eu oro agora, Pai, para que o Senhor nos encharque com a sua graça, nos faça chorar mais na tua presença. Nós choramos para filmes, choramos para novela, choramos para livros, mas por favor, Senhor, nos faça chorar na tua presença, nos faça chorar como Jesus chorou no Getsemane e ele disse: seja feita a tua vontade. Chore na presença de Deus. Chora na presença de Deus. Pregador, não tem motivo para chorar. É mesmo? E quando ele ficou febril naquela cruz por você? E quando ele suou sangue por você? E quando ignoraram os gritos de dor daqueles pregos enferrujados cravando seus pés? E quando ele berrou de dor? E quando ele disse tetelestai, mas ele falou está consumado, ele entregou sua vida por nós, é motivo de chorar, é motivo de se alegrar, é motivo de perdoar uns aos outros. Quando você pensar em ficar de birra, quando você pensar em desviar, aí você lembra: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Só a graça nos regenera. Só a graça nos transforma. Ele pega pessoas que não valem nada e de um dia para o outro está falando que Jesus é bom. Ele pega pessoas da sarjeta, coloca no meio de príncipe e de princesas, coloca você hoje aqui num culto como esse para engrandecer o nome dele. E Deus me ordena agora a profetizar no meio da tua família. Ei, você vai ganhar tua família para Jesus. Você vai ganhar tua parentela para Jesus. Você vai ganhar aquele seu parente desviado para Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai transformar em pregador. Vai transformar em profeta. Vai transformar em pastor. E vai estar aqui adorando com você no nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus.